E o Corinthians já trata a contratação de um centroavante como uma das prioridades na próxima janela de transferências. E ainda falando sobre atacante Vitor Sá. Mais uma vez teve seu nome ligado ao timão. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Barra. Jogo que marcará a estreia do timão na Copa do Brasil 2026. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Barra, jogo que marcará a estreia do timão na Copa do Brasil 2026. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Barra, jogo que acontecerá às 21h30 na Ressacada, que será válido pelo jogo de ida da quinta rodada da Copa do Brasil 2026. Os trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores tiram um vídeo com instruções na sala de preleção, após a ativação na academia e o aquecimento no gramado. Treinador Fernando Diniz comandou trabalhos táticos em campo e na parte final dos trabalhos tiveram treinamentos de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. Corinthians que entra em campo hoje contra o Barra para fazer a estreia na Copa do Brasil 2026, defendendo o título. No ano passado fomos os campeões da competição nacional. Fernando Diniz que deverá fazer alterações na equipe do que ele fez, por exemplo, nos 4 primeiros jogos. Hoje o Fernando Diniz terá que dar início a um rodízio devido à grande quantidade de jogos. E claro, já temos alguns jogadores que serão desfalques garantidos, como por exemplo, o Paredão Hugo Souza, com dores musculares, e o jovem volante André Luiz, que apresentou um quadro de gripe, não viajaram. Além dos lesionados, Memphis Guinegão, Hugo Farias, o João Pedro Tchoca e também o Charles. Por outro lado, Fernando Diniz ganhará o Mateuzinho como reforço, que foi a ausência na rodada do Campeonato Brasileiro contra o Vitória, empate do último final de semana. Então, com isso, uma provável escalação do Corinthians para esse jogo de hoje, de estreia de Copa do Brasil, tem Cauê, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Matheus Pereira, Alan, Lingard, Dieguinho, Kaique e o Pedro Raul. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: estreia na Copa do Brasil, jogo de ida, o segundo jogo será em casa, no mês de maio. Então, é uma partida que após 4 jogos de Fernando Diniz, ele terá a oportunidade de fazer alguns testes na equipe, com todo respeito à equipe do Barra, uma equipe nova, que eles comemoraram enfrentar o Corinthians nessa fase, porque a partir de agora, Barra está conhecido no mundo todo, porque vai jogar contra nada mais, nada menos que o Corinthians. Então, muita comemoração na equipe do Barra. Como eu disse, Fernando Diniz vai ter oportunidade de testar, fazer algumas mudanças e, claro, descansar alguns jogadores que estiveram com ele nos 4 primeiros jogos. Na minha visão, com todo respeito à equipe do Barra, é jogo para o Corinthians, seja qual escalação for, titulares, reservas, para o Corinthians chegar, simplesmente fazer o dever e vencer a equipe do Barra, claro, para ir para o jogo da volta em casa, no mês de maio, com tranquilidade. Só que, detalhes, tem que ter atenção o tempo todo. Contra o Corinthians, qualquer goleiro se torna Neuer, qualquer centroavante, meio-campista, zagueiro, lateral, querem aparecer. É a oportunidade da vida de cada um desses jogadores e também, claro, da equipe do Barra. Enfim, então hoje muita atenção, uma equipe modificada e tem que fazer as mexidas mesmo devido ao grande acúmulo de jogos. Dependente da escalação ou qualquer coisa, eu tenho confiança que o Corinthians vai conseguir fazer um bom jogo hoje e venceremos a equipe do Barra e teremos tranquilidade para o jogo da volta, que será na Neoquímica Arena. E agora vamos falar sobre informação de reforço. O atacante Vitor Sá, que está no futebol russo, mais uma vez teve seu nome ligado ao Corinthians. Estamos com a janela de transferências fechada.
A janela de transferências do futebol brasileiro, a primeira, que é considerada a principal, ela abriu no mês de janeiro e fechou no mês de março, mais precisamente no dia 3 de março. Lembrando que do dia 3 ao dia 27 de março, nós tivemos uma chamada janela adicional, onde a CBF permitiu fazer negociações com jogadores que disputaram campeonatos estaduais, mas a janela mesmo para jogadores do mundo todo fechou no dia 3 de março. A próxima janela será no final de julho, então estamos aí há praticamente 3 meses da próxima janela, mas claro que as movimentações, rumores de bastidores já começam, porque é preciso estar atento ao mercado, principalmente um clube como o Corinthians, que fica analisando jogadores. Só que da mesma forma que o Corinthians procura jogadores, jogadores também procuram o Corinthians, e temos uma informação nova sobre o atacante Vitor Sá, de 32 anos, que está na equipe do Krasnodar da Rússia. Segundo informações do jornalista Samir Carvalho, do canal do YouTube Café do Setorista, o Vitor Sá mais uma vez foi oferecido ao Corinthians, que dentro do Corinthians o jogador ainda não causa uma grande empolgação, mas claro que é um atleta que ficará no radar. Como eu disse a vocês, a próxima janela abrirá somente no final do mês de julho, então claro que a diretoria do Corinthians, departamento de futebol, vai manter o radar no jogador, destacando que o Vitor Sá tem contrato com a equipe do Krasnodar da Rússia até o final do mês de junho. Então, quando abrir a próxima janela de transferência do futebol brasileiro, ele já será um jogador livre. Inclusive, nesse momento, ele já pode assinar um pré-contrato e vir de graça após o término do seu contrato com o clube russo. A minha opinião quanto ao Vitor Sá ter sido oferecido ao Corinthians mais uma vez é a seguinte: se não me falha a memória, nas 3 últimas janelas de transferências, nós tivemos o nome do Vitor Sá ligado ao Corinthians. E mais uma vez, com o Samir Carvalho trazendo a informação sobre o Vitor Sá. Detalhe: Vitor Sá é um jogador que ficará livre no mercado a partir do dia 1º de julho. Já pode assinar um pré-contrato. Sinceramente, o Vitor Sá, para mim, é um jogador interessante. Não estou falando que seria um jogador para chegar e resolver todos os problemas ofensivos do Corinthians, titular absoluto. Não, um jogador interessante. Se viesse, por exemplo, com um salário não tão alto, sinceramente, eu acho que ele agregaria ao elenco. É um ponta, tanto direita quanto esquerda. Pode jogar também como um segundo atacante, flutuando ali nas costas do centroavante. Um jogador de velocidade, intensidade, de drible. Então, sinceramente, para mim seria um nome interessante. Enfim, ainda é cedo, apesar de nós vamos continuar falando sobre possibilidade de reforço, de contratação, mas é aquele negócio. O jogador, ele já pode assinar um pré-contrato. Então, o Corinthians tem que estar atento. Volto a dizer a vocês, para mim seria um nome interessante. Mas, enfim, vamos aguardar as próximas semanas para ver se de repente alguma aproximação acontece, algo relacionado a pré-contrato, ou se as coisas só irão se definir mesmo no final do mês de julho, que é quando abrirá a janela. Mas, pelas informações, ele foi oferecido e o jogador está sendo avaliado pela nova comissão técnica e, claro, segue no radar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos continuar falando sobre informação de reforço, só que dessa vez é uma informação de prioridade dentro do Corinthians. A diretoria do Timão já trata a contratação de um centroavante como uma das prioridades na próxima janela de transferências. Conforme eu acabei de falar a vocês, a janela de transferências do futebol brasileiro ela está fechada. Só teremos a próxima janela no final do mês de julho. Então, praticamente 3 meses, mas um ponto importante. Período de janela de transferência é aquele período final das negociações. Você fecha, você traz o jogador e você registra. É o período para os registros. Então, é sempre preciso estar atento ao mercado, principalmente um clube como o Corinthians, que não tem dinheiro. Tem que sempre estar atento, de repente, a um jogador que vai ficar livre, pode ficar livre,
que vai rescindir o contrato. Acabei de falar para vocês do Vitor Sá, que já é uma oportunidade. Vitor Sá já pode assinar um pré-contrato a qualquer momento. Enfim, Corinthians tem que estar atento, porque não tem dinheiro para contratar. Mesmo com essa questão da janela fechada, claro que o departamento de futebol já começa a ver as prioridades. E uma delas, segundo o ESPN, é a contratação de um centroavante. O Corinthians quer a contratação de um centroavante, prioriza para ele ser uma sombra para o Yuri Alberto, um substituto do Yuri Alberto, mas que seja à altura e, claro, também para atuar ao lado do nosso camisa 9 em determinados momentos. O Fernando Diniz, recém-chegado, já está analisando, identificando carências no elenco, mas pelas informações do ESPN, o Corinthians trata um centroavante, um jogador de área mesmo, como uma das prioridades. Nomes: nos últimos dias, o Everton Cebolinha surgiu como um jogador que o Corinthians já conversa, já abriu negociações com ele. Ele também, a partir do final do ano, vai se tornar um jogador livre no mercado. Até o momento não se tem nada sobre renovação com o Flamengo. A partir da metade do ano, pode assinar um pré-contrato. Lembrando também que o Corinthians chegou a negociar com o Botafogo o Arthur Cabral, e há quem garanta que o Marcelo Paz ainda quer a contratação do Arthur Cabral, mas como ainda temos praticamente 3 meses para a abertura da nova janela, muitos nomes ainda irão surgir, porque muitos nomes serão analisados pelo nosso Corinthians, destacando que existem chances do Yuri Alberto ser vendido na próxima janela, e o Memphis, que tem seu contrato encerrando no final do mês de junho, dificilmente vai permanecer. A minha opinião, quanto a diretoria do Corinthians tratar um centroavante como prioridade, é a seguinte. Primeiramente, características. Por exemplo, o Everton Cebolinha, que eu falei para vocês que existem informações que o Corinthians já conversa com os representantes do jogador. O Everton Cebolinha não é um centroavante, não é o camisa 9 que fala-se que o Corinthians quer, é um jogador de lado de campo, assim como o Vitor Sá. O Arthur Cabral já é um atacante de área mesmo, um jogador fixo, aquele famoso centroavante. O Yuri Alberto não é. O Yuri Alberto ele funciona melhor como segundo atacante, de velocidade e explosão. Um ponto importante é que centroavantes, como por exemplo, temos hoje o Pedro Raul, o Gui Negão, o próprio Arthur Cabral, com o Fernando Diniz, são jogadores que precisam se movimentar, saírem mais da área, como, por exemplo, o Germancano fazia com o Fernando Diniz no Fluminense. O Diniz, em determinados momentos, tentou usar o Verratti dessa forma, não deu certo, foi parar no banco de reservas. Então, de repente, um centroavante pensando no Fernando Diniz é algo que acaba sendo um tanto quanto complicado mediante aos esquemas que o Fernando Diniz gosta de utilizar. Mas, enfim, a janela está fechada, as informações que chegam são essas. Essa, por exemplo, de um centroavante, é informação que veio do ESPN. Ainda é cedo para falar nomes e tudo mais, mas, claro, o Arthur Cabral ainda segue no radar, é um nome que o Marcelo Paz gosta. O Cebolinha, apesar de não ser um centroavante de área, é um jogador que o Corinthians também tem o interesse já há muito tempo. Enfim, só o tempo mesmo vai dizer quem, de repente, poderá ser esse jogador. O Corinthians poderá ter muitas mudanças com a possibilidade de venda do Yuri Alberto, a saída do Memphis. Para mim, o Memphis não fica, não é informação, é opinião. Para mim, a política do Corinthians não quer a permanência do Memphis. Enfim, vamos aguardar que o tempo realmente vai nos mostrar o que realmente vai acontecer. Mas, pelas informações que chegam, um atacante já é prioridade. Um centroavante, aliás, é prioridade no Corinthians. Atacante, centroavante, tudo depende agora. O futebol com toda a dinâmica é difícil, como eu disse a vocês. Um jogador que fica fixo na área, dificilmente ele consegue ser titular. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, Vitor Sá, o que vocês acham? Já pode assinar um pré-contrato. Vocês acham que o Corinthians já deveria pensar em alguma coisa sobre ele? E quanto a essa informação que um centroavante já é uma das prioridades para a próxima janela de transferências.
E o jogo de hoje contra a equipe do Barra, estreia na Copa do Brasil. Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, vamos vencer 2-0 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!